Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando a Oncologia Torácica. Eu sou Marcelo Coraça, médico oncologista da BP. Estou aqui com o meu co-host, Dr. Guilherme Arada, médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês, e recebendo uma convidada especialíssima que traz aqui para a gente talvez uma especialidade que a gente conheça pouco, Dr. Viviane Rossi, que hoje basicamente trabalha com broncoscopia aqui broncoscopista aqui em São Paulo, e que faz milagre quando a gente precisa de um EBUS, de uma broncoscopia, a gente chama ela, sempre vai resolver os nossos problemas. E Vivi, muito obrigado pelo aceite do convite. Então, vamos começar o papo aí. Obrigado, Vivi. Para a gente é uma honra ter você aqui com a gente. A Vivi é um dos grandes nomes da broncoscopia, que liderou a broncoscopia quando a gente pouco falava e discutia em câncer de pulmão em geral. Então, para a gente é um prazer estar com você aqui. Vivi, a gente queria começar falando um pouco do principal papel, talvez, hoje da broncoscopia, que a broncoscopia ela tem um papel, na verdade, desde a doença localizada até a metastática, né? Então, em vários cenários a gente pode utilizar. Mas vamos começar pela doença inicial, né? Quando e quais são os papéis da broncoscopia nesse cenário de doença localizada? Posso interromper? Pode, É claro. broncoscopia mesmo ou você está querendo falar da ecobroncoscopia? Broncoscopia de uma forma geral? A gente ia começar da broncoscopia e Tá. falar até A gente muda o roteiro aqui. do EBUS. Não faz corte não, pessoal, mantém isso aí. Então, queria agradecer vocês pelo convite, super legal, muito obrigada. Então, a broncoscopia, ela é uma área de atuação, geralmente de cirurgiões torácicos e pneumologistas hoje em dia, né? No mundo todo, a broncoscopia fica nessas duas áreas, né? E aqui no Brasil, faz mais ou menos uns 30 anos que foi decidido que fosse também dessa forma, que é uma área de atuação dessas especialidades. Tá. Então, isso traz mais para próximo do broncoscopista todas as doenças de pulmão e de tórax, né? O câncer de pulmão é uma área extremamente rica, sempre foi, e a broncoscopia se aplicava principalmente para o diagnóstico, então nós podemos fazer biópsias de lesões endoluminais ou biópsias que não estão na luz da árvore traqueobrônquica, mas que são possíveis de serem acessadas essas lesões, ou simplesmente pela pinça que vai até elas, ou até com a ajuda de outros procedimentos de apoio, como raio-x, a tomografia, né? Isso foi evoluindo. Então, hoje nós temos cenários e procedimentos de apoio para guiar as biópsias de forma muito mais desenvolvida tecnologicamente. Então, a gente tem o EBUS radial, a gente tem navegação eletromagnética, a própria broncoscopia robótica. Então, todos essas tecnologias se incorporaram na especialidade broncoscopia para ter essa possibilidade de melhor efetividade na biópsia e trazer o diagnóstico, né? Então, isso já era uma coisa estabelecida no passado, mas, assim, a parte de terapêutica geralmente se aplicava a desobstruções de via aérea, então, trazer para o paciente a possibilidade de respirar novamente, isso trazia bastante conforto, qualidade de vida, colocação de próteses. Então, todas essas terapêuticas envolvendo o câncer de pulmão sempre existiram e foram dentro da especialidade, né, e foram cruciais para vários grupos de pacientes. Além disso, a gente passou por metodologias e técnicas que nem existem mais, mas que foram bastante úteis também para a abordagem do paciente com câncer de pulmão. E hoje a gente tem as técnicas mais que estão sendo faladas e que são basicamente as técnicas que foram incorporadas principalmente para o estadiamento de câncer de pulmão, que é a ecobroncoscopia.
Perfeito. E aí eu vou entrar nessa parte. Então a gente evoluiu da broncoscopia para a ecobroncoscopia e ela nos auxilia muito da parte dos oncologistas por estadiamento mediastinal, né? Quem são os pacientes hoje indicados para a gente fazer uma ecobroncoscopia para o estadiamento mediastinal? Só lembrando que ecobroncoscopia, sinônimo EBUS. de EBUS, Isso. para quem está ouvindo a gente. Então, a ecobroncoscopia é uma tradução não literal do ultrasound, endobronchial ultrasound. Uhum. A ecobroncoscopia é uma tradução não literal do endobronchial ultrasound, que nós colocamos como ecobroncoscopia no Brasil, especificamente, para termos um melhor acesso ao procedimento e não ter confusão com os métodos radiológicos. A sigla EBUS, que em inglês é EBUS, continua a mesma. Então, é ecobroncoscopia no Brasil, EBUS. Legal. A ecobroncoscopia, ela tem duas funções, né? Então, quando você indica um exame de ecobroncoscopia, tem a função de avaliação endoscópica da via aérea e tem a função de ultrassonografia. Então, como é que é isso? A avaliação endoscópica de via aérea, a gente pode fazer uma analogia com essa sala. Então, a gente vê o que está nas paredes da sala. O monitor, o microfone, então tudo isso que está nesse interior é a função endoscópica. A função ultrassonográfica, ela vê através da parede. Então, você liga um botão e você enxerga atrás da parede traqueobrônquica. Dessa forma, você pode fazer punções em tempo real, olhando o que está atrás da parede, e você junta as duas funções para esse tipo de abordagem, que é o estadiamento linfonodal, mediastinal e hilar do câncer de pulmão. Então, nós podemos olhar atrás da parede traqueobrônquica procurando os linfonodos que são importantes nessa avaliação. Legal. E a gente sabe que, classicamente, a indicação que nós temos de câncer de pulmão, estadiamento invasivo do mediastino, tumores maiores que 3 centímetros, lesões centrais ou linfonodo positivo, seja no PET ou na tomo. E na sua visão, tem algum outro cenário hoje em que vale a pena a gente fazer o estadiamento invasivo do mediastino, seja uma doença mais avançada, seja em pacientes que vão fazer radioterapia, por exemplo? Como é que você enxerga além dos clássicos que a gente ouve? Essas recomendações, elas já são de consenso. Então, nós temos o tumor acima de 3 centímetros, com indicação de avaliação do mediastino à procura de linfonodos metastáticos. Então, avaliação invasiva ou minimamente invasiva. Nós temos a lesão central. Nós temos também o critério de N1 metastático na tomografia ou no PET. Então, todos esses critérios, eles são recomendados que se faça avaliação invasiva do mediastino. Além disso, como você já falou, nós temos o paciente que já tem a tomografia ou PET, a suspeita de linfonodos metastáticos, né? Então, essa também é outra recomendação. Que mais? Mas para casos mais avançados, pegar um paciente que, sei lá, vai fazer radioterapia, aquele caso que não vai operar, sim. faz sentido? Isso é do nosso dia a dia, né? Em todos os grupos de discussão que nós fazemos parte, tanto vocês quanto eu, são discutidos esses casos que sim têm a indicação de se realizar a ecobroncoscopia com a intenção de planilhar, de mapear esse mediastino para abrir a possibilidade de uma radioterapia e abrir esse campo de radioterapia, né? Também a gente tem indicações outras, como a possibilidade de neoadjuvância. Então, hoje se discute a possibilidade de operar pacientes após uma neoadjuvância, e o EBUS, nessa indicação, ele traz exatamente o momento que o paciente está à frente à doença. Então, se você tem, hoje se discute muito também a possibilidade de fazer neoadjuvância em pacientes que são N0, então um tumor pequeno, um nódulo pulmonar periférico, que nem se teria indicação de fazer o estadiamento linfonodal, porque ele, teoricamente, ele seria um clínico radiológico N0, mas se discute a
possibilidade de fazer EBUS procurando um N1 para se fazer a neoadjuvância para depois operar. Então, isso é uma discussão atual da literatura. Então, esses cenários, eles mudam muito, né? Nós temos várias possibilidades de atuação da ecobroncoscopia, até no diagnóstico com coleta de material suficiente para testes moleculares e fazer o estadiamento no mesmo procedimento. Então, todos esses cenários estão presentes, né? Eu acho que esse ponto que você tocou é importante, Vivi, porque antigamente, e quando essas recomendações foram feitas de 3 centímetros, tumores centrais ou alteração nos exames de imagem, a gente não tinha muito papel para neoadjuvância em câncer de pulmão, né? Obviamente que se podia fazer, você não estava fazendo errado, se fizesse, muita gente, uma escola de oncologistas gostava de fazer, mas se você fizesse a adjuvância, dava mais ou menos no mesmo, né? Não tinha depois, exato, tudo tá bem. tudo bem. Então, esse papel, muitas vezes, se fosse operável logo de cara, upfront, então poderia ir para a cirurgia. Só que hoje, com o uso da neoadjuvância, com o uso de painel molecular, para você entender se você vai para imunoterapia, para terapia-alvo, e quanto antes a gente tivesse informação, mais dados, a gente tiver melhor a nossa decisão terapêutica, o papel do EBUS está, acho que, mais amplo. Eu acho que isso talvez vá até ser revisto mesmo em alguns sentidos, né? A gente já está discutindo neoadjuvância no Congresso Europeu para tumores linfonodo negativos e menores, né? Ainda estudos pequenos, não é prática clínica, mas talvez isso com taxas de respostas bastante interessantes, talvez isso mude. E aí vai ser importante eu saber o que era positivo antes ou não para a cirurgia, para eu comparar, né? Então, para ver como a gente vai seguir, né? E tem alguns tumores, é só uma complementação. Pacientes com fusões gênicas, por exemplo. Todo mundo tem aquele caso, nossa, eu tinha um tumor que era de 1,5 centímetro, aí veio um N1, veio um N2. Sim. A gente faz, o paciente não tabagista, a gente faz o perfil molecular é aquele paciente que eventualmente vai ter uma fusão gênica com ROS1, um ALK, um RET, por exemplo. Então, eu até vejo isso num futuro ainda um pouco distante. Você fez a avaliação molecular. Será que esse paciente, por ter uma fusão gênica, que parece ser um tumor que desgarra um pouquinho mais ali para o mediastino, será que não valeria a pena esse paciente fazer o EBUS? Ou a mediastinoscopia, que é o nosso próximo tema. Acho que são coisas para a gente ouvir no futuro aí. E para tocar nesse ponto que você falou, Vivi, o EBUS não é o único método de estadiamento mediastinal, né? Sim, sim. Tem outros métodos. Entre eles, talvez o mais prático utilizado era a mediastinoscopia antes de procedimentos outros cirúrgicos, como o vídeo, né? E a própria cirurgia, né? E o que o EBUS tem que a mediastinoscopia não tem, e onde a mediastinoscopia chega que o EBUS não chega, né? Como que é isso de diferença? Tecnologia é uma coisa que tem que vir para agregar valor mesmo, né? Então, muito já se discutiu a respeito disso. A mediastinoscopia é um método cirúrgico invasivo. Houve, sim, vários países que incorporaram a tecnologia e passaram a fazer o estadiamento linfonodal. Mas nem todos os países se incorporaram de forma sistêmica, né? Então, no Brasil, nós tivemos bastante dificuldade de fazer esse tipo de incorporação. Em grandes centros, sim, em pequenos centros, não. E antes do EBUS, nós tínhamos uma prática muito frequente, que era fazer o estadiamento baseado na tomo e no PET. Para a gente ter uma ideia, tem vários trabalhos na literatura mostrando que os pacientes que foram operados com N0 na tomografia antes da incorporação do PET, 25% desses pacientes tiveram upstaging dentro da cirurgia. Então, era 1 em cada 4 pacientes baseado só na tomografia. Quando o PET foi incorporado, nós descemos esse número mais ou menos para uns 10% ainda. Então, 1 em cada 10 pacientes tinha um upstaging se ele fosse um N0 e fosse direto para a cirurgia, baseado na tomo e no PET, né? Então, assim, isso trouxe um alento, esse cenário era um cenário muito importante, e a incorporação do EBUS foi um alento para tudo isso, porque a ecobroncoscopia ou EBUS é um procedimento que é minimamente invasivo, o paciente pode fazer de forma ambulatorial, não precisa fazer nenhum corte, né? Não é cirúrgico, ele não precisa internar, tem alguns
algumas instituições que fazem o EBUS com anestesia geral, que é o mais comum, mas tem algumas instituições que fazem sob sedação. Então, eu vi a realização sob sedação fora do país também. Então, isso é possível. Então, já foi mostrado que tem menor custo do que um procedimento cirúrgico, né? Por toda essa parte de internação, uso de UTI. Então, tem menor custo mesmo. Em todos os países já foi mostrado isso, inclusive aqui no Brasil. Nós fizemos tem uma tese de doutorado do João Pedro, do Rio de Janeiro, que mostra que para o SUS tinha um menor custo, por isso que o procedimento foi incorporado à tabela SUS e, consequentemente, à tabela ANS. Então, assim, comparativamente, é um procedimento tecnologicamente mais desenvolvido do que um ato cirúrgico, né? Sim. O paciente prefere sair de um procedimento sem cortes, sem possibilidade de ir para uma UTI, né? Em termos de cadeias linfonodais também é diferente, Sim, né? sim, com certeza, porque a mediastinoscopia geralmente é que existem hoje vários tipos de mediastinoscopia, né? Então você tem algumas mediastinoscopias que vão até muito mais longe do que as mediastinoscopias anteriores, mas o EBUS ele vai facilmente a linfonodos além dos hilares, vai para os interlobares e, às vezes, em alguns casos, até intralobares. Existe um aparelho nos Estados Unidos, já é de uso corriqueiro, que é um aparelho de 4 milímetros, que vai muito mais distante do que o que nós temos hoje no Brasil, que é de 6,7 milímetros, né? É uma diferença muito grande. A gente está falando de milímetros, a maioria das pessoas pode achar que milímetro é pouca coisa, mas a via aérea também é em milímetros, então você consegue chegar mais longe com um aparelho de 4 milímetros, consegue acessar mais linfonodos, consegue acessar mais lesões que estejam peribrônquicas, né, ou perilares, fazer mais curva com o aparelho. Então tudo isso é possível, e a mediastinoscopia é um procedimento cirúrgico que tem as suas limitações de acesso, né? Tem alguma cadeia que a ecobroncoscopia não pega e a mediastinoscopia pega? A mediastinoscopia, como a gente conhece, não. O EBUS pega todas as cadeias, mas existem as cadeias subaórtica e a paraórtica, que sim são acessadas por um procedimento cirúrgico, mas não por mediastinoscopia como conceito, né? Então, você tem um procedimento cirúrgico que acessa, sim, as cadeias subaórtica e paraórtica, que é a cadeia 5 e 6. Né? Tá certo. Perfeito. E, Vivi, a gente fala muito sobre essa questão, né? Assim como a gente fala de teste molecular, então a gente sempre acaba utilizando um jargão, um nome para aquele tal procedimento. Então, faz um EBUS, ponto final. Mas a gente sabe que não é simplesmente você fazer um curso de final de semana e sair fazendo o procedimento. Sim. Então, a pergunta todo EBUS é igual, sendo que você faça ou qualquer outra pessoa faça, ou é necessário uma sistematização? Como é que isso funciona? É só entrar com a câmera, ver o que é positivo e sair biopsiando? Como é que funciona essa sistematização? Sim, o procedimento é como qualquer outro, você precisa de um treinamento não só da técnica, então você é um bom técnico, porque você sabe lidar com o aparelho, você sabe encostar o aparelho na árvore traqueobronca, sabe fazer imagem, sabe funcionar, mas você não entendeu o seu papel dentro daquela abordagem daquele paciente. Então, tudo isso precisa ser treinado, né, primeiramente. Então, assim, você precisa saber qual é a sua função ali. Então, o paciente é um paciente específico que você precisa saber tudo da parte clínica para suspender anticoagulante, antiagregante plaquetário, você precisa saber se ele é diabético, você precisa saber do médico oncologista que está pedindo qual é a intenção daquele exame. Então, não é só sair fazendo. Assim, quantas vezes eu já escrevi para o colega, escuta, me explica melhor o que você precisa desse exame, porque
não é o estadiamento sistematizado, ele existe. Então, o que é o estadiamento linfonodal mediastinal hilar sistematizado? É você começar pelas cadeias mais distantes do tumor e ir puncionando até chegar nas cadeias mais perto do tumor. Você precisa saber sobre a drenagem daquele tumor, então, especificamente, cada lobo pulmonar, à direita e à esquerda, drena preferencialmente para algum tipo de cadeia. Então, você precisa saber sobre isso, né? Não dá para ir fazendo aleatoriamente. E você precisa saber o que o oncologista ou médico solicitante precisa da resposta. Então, você precisa, pela sistematização, procurar linfonodos que tenham menor eixo maior do que 5 milímetros, diferente da tomografia, que fala que a alteração é acima de 10 milímetros, nós vamos atrás de linfonodos acima de 5 milímetros no menor eixo, ou aqueles que ascendem também ao PET-CT. Então, se você tem um linfonodo que ascende no PET-CT, que tem 3 milímetros, você tem que ir atrás dele. E atrás dele, às vezes, é uma agulha no palheiro para você achar o linfonodo. Mas você tem que ter treinamento para isso. Tem que pelo menos tentar procurar. Tem que tentar procurar. Pode até não achar, mas tem que tentar procurar. Você tem que colocar isso no laudo. Tentei procurar o linfonodo XYZ e não foi possível. Foi uma limitação da técnica. Né? Isso na curva de aprendizado, isso fica muito claro, né? Eu faço EBUS há 15 anos e eu lembro de algumas dificuldades que eu tive no passado, que eu acho que era falta de prática mesmo, né? E isso acontece, isso faz parte. Nós temos um grupo grande de broncoscopistas no Brasil já efetivamente treinados, muitos deles fizeram treinamento fora do Brasil, e tem esse grupo, nós estamos até formando um grupo de peritos em EBUS para podermos dar os próximos passos para o treinamento de outros médicos no Brasil, porque se o SUS vai ter, nós precisamos treinar esses médicos. Então, é um planejamento que esse grupo de peritos do EBUS no Brasil, né, grupo brasileiro, tem esse objetivo, né, de fazer chegar um treinamento adequado para esses médicos. Isso vai ser fundamental, né, porque não é igual a gente fazer um exame de sangue, ele é operador dependente. Né? E não ultrassom, acaba sendo um ultrassom, toda ultrassonografia. Não só operador dependente, mas nós temos na discussão desse grupo de peritos, ter citopatologistas, exato, ter treinamento da enfermagem, propriamente seria montar um serviço de ecobroncoscopia em cada hospital. Essa é a nossa intenção. E aí nós estamos avaliando a possibilidade de um projeto PROAD e também do apoio das sociedades para os hospitais privados também. Mas isso é uma coisa para se discutir entre todas as sociedades, né? Muito legal isso, porque agora com a aprovação pelo SUS, do EBUS, isso vai ser fundamental, né, para a gente atingir todos os cantos do Brasil, né? Sim, esse treinamento e toda a expertise que vocês construíram, né? E Vivi, a qualidade também da biópsia, para nós oncologistas, também é fundamental, porque para câncer de pulmão, a parte molecular hoje, ela está diretamente ligada à histologia, ao nosso tratamento, e, bom, você sabe disso muito bem. Como que, por ser um exame citológico, isso pode prejudicar, mas ao mesmo tempo a gente está autorizado a utilizar isso para análise molecular, ou eu precisaria de um outro material? Eu fiz uma apresentação no Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, um tempo atrás, que foi exatamente esse o pedido. Qual o papel da citologia, materiais de citologia, junto aos testes moleculares? Então, isso já tem uns 3 anos que eu fiz essa apresentação. Eu fui atrás de material não de broncoscopia, e sim da citopatologia. Então, peguei os amigos da patologia e falei, me ajudem a montar isso, eu quero saber o que é dito nos consensos de patologia. E na época já tinha que todos os testes moleculares eram possíveis por material citológico, já tinha isso, estava no consenso, no guideline de patologia, à exceção do PDL-1. O PDL-1 tinha uma dificuldade de validação, como vocês já sabem, né? Sim. De material, de quantidade, de
todo o processo mesmo, mas que naquela época já era incorporado na prática como uma coisa aceitável. Então, era uma coisa que já existia naquela época. Eu acho que assim teve que ter uma mudança de paradigma, principalmente dos médicos que faziam ecoendoscopia, que era positivo ou negativo, e eu fui falando para todos os colegas que o EBUS não era positivo e negativo, você precisa da quantidade de material para se fazer uma avaliação maior, né? E não dá para ser positivo ou negativo, você precisa realmente se importar com as outras análises que possam ser realizadas nesse material, né? Então, você precisa puncionar mais vezes, você precisa saber onde puncionar, treinar os médicos para olhar a imagem ultrassonográfica do linfonodo é super importante, porque são tons de cinza, né? Não querendo não querendo imitar a literatura, mas são tons de cinza, né? E você precisa saber exatamente o que você deve preconizar e o que você deve evitar, né? Certo. Mas a gente hoje consegue fazer testes moleculares com uma amostra adequada baseada no EBUS, né? Acho que essa é a mensagem, né? Se nós precisarmos, a gente consegue, e é fundamental essa conversa com vocês, né, broncoscopistas, né? Sim, é fundamental. É fundamental porque muitas vezes me pedem para, olha, eu só quero que você puncione esse linfonodo que acendeu, porque eu quero ver se houve mudança no perfil molecular do tumor. Isso é uma coisa específica que você pode fazer, mas tem que ter essa conversa com o operador, com o broncoscopista e o oncologista, né? Antes da gente finalizar, né, esse ponto é fundamental dessa conversa, porque é o que você comentou, você está pedindo um EBUS para estadiamento, né, com broncoscopia para estadiamento, você vai sistematizar, você vai atrás de todos os gânglios, mas isso, obviamente, embora seja um exame não invasivo, é um exame mais demorado também, então mais trabalhoso, o paciente pode ter algum grau de complicação e tal, mas quando a gente fala para vocês, não, a gente quer ver isso, talvez seja um exame que seja muito mais direcionado e você consiga trabalhar mais rápido nesse sentido também. Então, essa conversa a gente sempre fala aqui, sempre fala a mensagem de multidisciplinaridade, mas aqui eu acho que eu vi esses dias numa rede social, até o Pedro Nabuco que teve com a gente aqui, um pedido dele lá, né? Poxa, com toda a história do paciente, tudo direitinho, eu falei, gente, a gente tem que trabalhar para fazer melhor. É que a gente se conhece, a gente se conversa, ó, Vivi, é isso aqui que eu quero, ponto final. Mas eu acho que com a disseminação disso dentro dos convênios do SUS, que você vai soltar um pedido para o paciente, às vezes o convênio vai liberar para fazer em outro local, a gente tem o nosso papel de dizer o que a gente quer, porque senão a gente vai ter um monte de exames que não vão ser tão informativos quanto a gente gostaria, né? Exatamente. Existe uma oncologia muito mais descentralizada Brasil afora do que, por exemplo, em grandes centros, em que a gente faz tudo na mesma instituição, né? Como a gente faz tudo dentro do Sírio, desde a biópsia, cirurgia, oncologia, broncoscopia. Não, né? Às vezes é um em cada serviço da cidade, né? Que é assim que é a dinâmica. E mesmo no Sírio, às vezes o seu convênio não vai autorizar fazer lá, vai autorizar fazer em outro local. O que eu sugiro para os oncologistas é que na orientação do paciente, peça para o paciente informá-lo em que hospital conseguiu fazer o agendamento, para vocês poderem falar com o médico que teoricamente vai fazer o exame, que isso ajuda muito. Eu acho que a gente nem faz em tempo menor o exame, mas a gente foca mais em usar o tempo que você tem, né? Então, geralmente me dão 2 horas de sala cirúrgica. Então, eu foco mais naquele tipo de função, em vez de fazer coisas que não são necessárias para você ter a informação que você quer, né? Perfeito. Vivi, obrigado. Só tenho que te agradecer. Foi ótima a nossa conversa. Acho que bem esclarecedora em vários pontos aqui da prática clínica da visão do broncoscopista para a gente. O EBUS hoje ele é parte do nosso dia a dia. A broncoscopia, desde a história do câncer de pulmão, ela já tem o seu papel e agora só está evoluindo cada dia mais. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada a vocês. E a gente espera, assim, com o desenvolvimento de novos métodos também, que a gente em breve traga a Vivi de volta aqui para a gente justamente falar agora de
broncoscopia robótica, essas coisas aí que acho que nem veio nem faz tanta importância da gente falar, porque a gente não tem disponível, a gente tem que trabalhar mesmo na disseminação de que é um exame que a gente vai ter cada vez mais disponível e treinar as pessoas. Vivi, muito obrigado, e eu convido a todos a continuar acompanhando aí os nossos episódios do Descomplicando Oncologia Torácica. Muito obrigado.